O Tá. Spotify vai arruinar a A indústria do indústria de podcast. podcasts. Por quê? Tem a ver com ads? Não, na verdade foi uma matéria publicada, né, por Matt Stoller. Ele diz que o Spotify ele planeja eventualmente forçar todos os podcasts a viver dentro de um ecossistema, uma vez que ele está imitando diretamente o que fez o Google e o Facebook e tentando aumentar o poder sobre os mercados de áudio digital da mesma forma que o Google e o Facebook fizeram pela internet. Sim. Levando em consideração o seguinte, porque ele chegou à conclusão que o Spotify deveria ter sido impedido de ter comprado essa rede de podcast The Ringer, né, que foi criada por Bill Simmons e tem acho que 30 podcasts voltados para esporte no portfólio, e eles têm centenas de milhões de downloads por mês. Só que se você for parar para pensar, o que ele destaca? De 2014 a 2020, o Spotify comprou 15 empresas voltado para esse conteúdo de áudio, voltado para esse conteúdo de mídia, voltados para ferramentas de anúncios, plataformas de licenciamento, rede de podcasts e assim por diante. Várias empresas, ou seja, eles estão criando o próprio ecossistema e em algum momento a gente precisa entender e principalmente acompanhar como isso vai afetar a indústria de podcast de maneira positiva ou negativa, uma vez que só se fala de Spotify. Eu, quando eu estou resumindo as notícias para falar do RSS News, na grande maioria das 20 notícias, 5 sempre é do Spotify. Então ele é uma mídia que está chegando aí e o medo dele é exatamente isso, é ele trazer uma limitação para esse ecossistema que ele está criando, como o Google e o Facebook o fizeram. E o que isso tem de positivo ou negativo para a indústria de podcasting? Falem aí que eu tô comendo caramelo. É interessante porque o Spotify ele procura ter as facilidades, né, que o YouTube tem. Que o YouTube você consegue, baixando o aplicativo do YouTube, você já consegue filmar e publicar tudo diretamente por ele. De certa forma é isso que o podcast vai fazer e disseminar de uma forma que, inclusive, as regras antigas sobre o que é determinar, o que é ou não é podcast, não é. Basicamente o Spotify quer que qualquer pessoa possa subir seus áudios para esteja disponível no Spotify, né? De qualquer tipo de conteúdo. De certa forma, o Anchor já é o que possibilita isso. Em tal hora, as pessoas, inclusive, apontam que vai deixar de existir o Anchor, né? Que o Anchor vai estar dentro do Spotify de uma forma unificada. Então, sem dúvida, eles querem ser a casa do áudio, né? Como, de certa forma, o YouTube é para vídeo, né? Então, isso, inclusive, faz com que você se preocupe com como produtores de conteúdo para o YouTube se preocupam, né, de estar na mão da ferramenta, de estar na mão onde está publicado, né. O YouTube, para quem tem trabalho com o YouTube sabe, né, que o YouTube muitas vezes muda as regras e o produtor pode ter seu conteúdo preterido em preferência de outros pela plataforma, pessoas com visibilidade deixam de ter, do mesmo jeito como quem usa Instagram, quem usa o Instagram como plataforma, usava o Facebook, essas empresas todas mudam, né? E o podcast, por ser multiplataforma, durante todo esse tempo, sempre foi mais livre nisso. Você poderia não estar necessariamente na mão de um único player, né? Então é preocupante, sim, essa coisa do Spotify procurar se posicionar dessa forma, porque é uma fortaleza, porque trouxe um número muito maior de pessoas, né? Mas aqui no Brasil mesmo já está acontecendo de várias pessoas que tinham podcast que respondem a uma cultura anterior por, sei lá, usar música com direito autoral, já estão recebendo notificação e tendo seus conteúdos retirados do Spotify, né? Então, por enquanto, sei lá, a limitação é essa, é pensar em não ter conteúdo com direito autoral. Mas quem garante que com o tempo o Spotify não vai passar a ter mais limitações e mais determinações para você estar dentro da sua plataforma? Aí daí já entra a coisa de, eu vejo muita gente que vai divulgar seu podcast e diz, escuta a gente no Spotify, só fala no Spotify. Isso. Eu acho negativo você... Perfeito. Porque basicamente você está fazendo propaganda para uma plataforma, para uma grande empresa e, sei lá. Então, sei lá, acho que existem outras formas que especificamente os produtores não precisam trabalhar em função do Spotify. Inclusive considerando que os seus arquivos não estão originalmente hospedados no Spotify, estão em outros locais. Né? O Spotify é só, no final das contas, um agregador. Né? Roberto, Caio, eu concordo, acho legal, acho muito importante esse debate, inclusive para o futuro do podcast, né? Porque, assim, o debate que eu acho que mais importante é o seguinte: como a gente vai fazer, como a gente pode contribuir, ou como vai ser feito para que o podcaster, né, ou a mídia podcast não fique nas mãos de uma plataforma só. Acho que esse é o grande debate, porque aí vai acontecer com o que acontece com o YouTube, né, que domina aí a questão dos vídeos, e você vê que fica aí nas mãos do YouTube, né, que ele muda o algoritmo ao seu bel prazer. Então, distribuam o podcast de vocês no máximo de plataformas possível. Eu acho que nisso o podcast está na frente, porque
já vinham fazendo isso, né? A gente vê que agora muita gente começa realmente, só quer saber de estar no Spotify, então acho que o ponto de atenção é esse. Distribua no máximo de plataformas possível o seu podcast, porque aí você não fica na mão de uma plataforma só.